Bom, para fazer um histograma aqui pelo PEST, a gente não precisa fazer tabelas dinâmicas, trazer aquela tabelinha, como aqui existe aqui no Excel, que normalmente a gente faz aqui. Para o PEST, a gente pode simplesmente trabalhar com os dados brutos, tá? Ou seja, a minha planilha inteira aqui, eu seleciono o tipo de dado que eu vou querer trabalhar, vou trabalhar com N, que eu estou fazendo sempre, tá? Agora, um detalhe, para fazer o histograma do PERT, eu não consigo selecionar as categorias. Eu não posso fazer um histograma de N por site. Essa opção só existe se eu fizer um gráfico de barras, tá? Que a gente já viu. Aqui, se eu pedir para fazer um histograma, ele vai colocar esses valores numa ordem mais ou menos matemática, não é aleatório isso aqui, tá? É uma ordem matemática. Por que ele tenta encaixar 4 colunas nesse formato especificamente? Porque ele tenta encaixar os valores num conceito que a gente ainda vai estudar na próxima aula, que é o de curva normal. O que é a curva normal? Vou me adiantar um pouquinho aqui nos estudos. A curva normal vem a ser uma forma matemática, tá? Ela tem forma de sino, certo? Onde 95% dos dados vão estar distribuídos dentro dessa curva, tá? Eu vou marcar bem aqui, olha, fit normal, é plotar normal. Quando eu faço isso, ele me mostra justamente a curva normal. Essa curva, o conceito dela me diz que numa distribuição ideal, a média passaria aqui no meio e 95% dos dados vão estar distribuídos ao redor dessa média. E ele tenta encaixar aqui os gráficos, os dados em azul, nesse conceito de normalidade. Tá? Então, se eu alterar inclusive o número de barras aqui, eu posso fazer isso aqui em cima. Ele vai acrescentar ou diminuir barras, mas vai tentar ainda encaixar nessa curva normal. Vamos ver como fica com 3 barras. Agora ficou até mais próximo da distribuição normal. Com 2 barras. Posso botar mais. 5, 6, 7, quantos eu quiser. E esse que é o grande problema aqui. Eu não posso trabalhar com as minhas categorias. Eu não posso selecionar aqui, por exemplo, que eu quero trabalhar com site, ou com estuário, ou com período, certo? Ele me cria essa curva aqui que é completamente, são valores apenas matemáticos, tá? Eu não posso muito trabalhar com isso aqui. Se eu quiser fazer um outro tipo de gráfico, um outro tipo de histograma, vou fechar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho a seguinte opção para trabalhar com todos os dados, tá? Eu venho aqui em Plots, clico em Gráfico. Quando eu faço isso, ele vai pegar cada valor de cada linha e botar em um gráfico. Isso é interessante quando a gente tem um gradiente bem definido. Esse tipo de dado que eu tenho aqui não é bom para isso. Mas quando eu tenho, por exemplo, vamos imaginar, só imaginar, que esse sample aqui, por exemplo, seria hora. Então eu teria hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, hora 5 e assim sucessivamente. Esse meu N, vamos dizer que seria o número de bactérias crescendo numa placa de Petri, tá? Então na primeira hora eu tinha 72, na segunda 64, na terceira hora 51, na quarta hora 66 e assim sucessivamente. Então quando eu faço o meu plot graph, ele me mostra esse tipo de gráfico aqui. Ele me mostraria hora a hora, tá? Como se dá o crescimento dessas bactérias, crescimento ou diminuição, né? Porque os números vão variando aqui. Então seria mais ou menos isso. Na primeira hora esse valor, na segunda hora que nem dá para ver aqui esse outro valor, quando chegou na quinta hora estava nesse valor e assim sucessivamente. E aqui eu posso mudar para barra. Aqui especificamente eu posso ver hora realmente. Então eu tenho hora 1, hora 2, hora 3, hora 4 e finalmente a hora 5. Eu posso ver como se dá o crescimento das minhas bactérias nas placas, né? E acompanhar isso momento a momento. Com isso aqui, buscar padrões. Eu posso ver, por exemplo, que o crescimento começou mais ou menos devagar, aumentou bastante entre a hora 5 e 15, se fosse esse o resultado,
depois começou a decair, talvez por falta de nutrientes ou talvez por competição. Aumentou de novo aqui entre a hora 30 e 40, tá? Onde caiu novamente e depois subiu para as últimas horas. Ou seja, claramente uma, uma curva de crescimento e decrescimento de população normal, isso em ecologia, né? Então poderia ter essa opção aqui, tá? Então só fiz mudar aqui para barra, mas reparem de novo que aqui eu não trabalho com as minhas categorias, site, estuário, período, eu trabalho com cada uma das minhas linhas. Então essa é uma opção também de trabalhar com histograma, tá? Aqui eu tenho várias opções, tá? De rodar, aquelas que a gente já viu até para trabalhar com barra. Eu posso, se eu estiver trabalhando com linha, olha, marcando silhueta aqui, em vez de ter uma linha somente, eu posso ter uma espécie de gráfico de área. E assim sucessivamente. Também tenho aqui meu Graph Setting, onde eu posso brincar com cores, posso afinar a linha ou aumentar, olha. Quando eu clico aqui, reparem na linha aqui no canto, ó. Eu vou clicar nela e ela engrossa a linha para tornar mais visível. Tá? Eu posso ficar brincando com o meu gráfico aqui naquelas opções. Fora isso, o que eu recomendo mesmo é trabalhar mais no Excel, porque dá para selecionar as categorias, ou se você for trabalhar no PEST, você pode selecionar as categorias, mas em vez de fazer histograma, você vai fazer um gráfico de barras, como esse aqui que já foi mostrado na nossa aula de colunas, né? Como fazer gráficos em colunas. E aqui brincar com cores, brincar com não plotar isso aqui, porque senão é um outro tipo de gráfico, tá? Quando você está fazendo um histograma, você desmarca isso, ó. Você tem agora sim dividido por categorias. Esse é o jeito que dá para fazer também no Excel. Então, para isso, o PEST pode ser bastante útil também, tá? Além dos outros dois programas. Para terminar, eu vou deixar aqui vocês com um exercício de fazer um histograma de linha, tá? De média para NS entre elevação. Para isso, vocês vão utilizar naturalmente os três programas que a gente está vendo, o Excel, o Biostat e o PEST.